E aí, pessoas que querem o bem, tudo bom com vocês, galera? Gente boa, vamos tratar um pouquinho hoje sobre jornal. Vamos tratar sobre circulação de informação, certo? Uma mídia saudável. Pelo menos alguns alunos eles me propuseram, ou melhor, na verdade não foi uma proposta, mas é porque quando eu tenho um conjunto de alunos que eles chegam para mim e perguntam, professor, o senhor critica o jornal tal e a gente assiste o quê? Dê uma dica aí, cara, isso é lindo, né? De você ver que o pessoal está interessado em fazer uma busca por informações mais fidedignas, ou pelo menos aí ter uma fonte onde eles possam beber de informação midiática, de imprensa, de forma saudável. Então eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas sobre alguns jornais que eu acredito que eles são uma boa referência para você e vou tentar te oferecer aos dois lados da moeda, tá beleza? Segue o vídeo aí, galera. Pessoal, a realidade é que no Brasil a população não está mais dando tanto crédito, né, à imprensa, e é complicado também dizer que a via de mão dupla ela está sendo honestamente respeitada. Nós temos um problema com relação à imprensa, isso está ficando cada vez mais visível, mas também existe uma certa postura em rechaçar quase que toda informação que não for conveniente, certo? Que não for conveniente, aquela visão de mundo que a pessoa abraça. Isso não é saudável, não. Então a gente tem que dizer o seguinte: na história o ser humano ele sempre buscou informar e também se informar. Eu até diria para você o seguinte, que a informação ela gerou uma revolução tremenda na humanidade. Poucas ações elas foram tão benéficas para o bem de uma sociedade como um todo, quanto a liberdade de imprensa, quanto a circulação livre de informação. Melhor do que isso, só uma imprensa honesta, só uma imprensa que segue um padrão ético interessante para a sociedade, só uma que circula informações que elas são verossímeis. Daí que nós temos um problema grave com relação a fake news, que eu não vou abordar aqui necessariamente com vocês, porque é um conceito um pouco complicado de se trabalhar e eu ainda não estou gabaritado para isso não. Então vamos entender. Em todo o decorrer histórico, o ser humano ele de alguma forma transmitiu informação. Você vai ver aí desde as pinturas rupestres, o ser humano ele tentava de alguma forma dizer o que ele fazia no cotidiano dele, transmitir aquilo ali para alguém. A arte, né, na verdade é uma transmissão de alguma coisa que você valoriza, de algo que você acha belo, é a sua forma de dizer que passou por esse mundo. A gente vai ter a própria escrita que vai ser bolada aí, a cuneiforme dos sumerianos, e ela era uma escrita que possivelmente ela foi feita para tentar facilitar a administração até em prol de recursos econômicos. A escrita cuneiforme, a gente vai ter os egípcios, depois a gente vai ter o alfabeto, os egípcios, os hieróglifos, né? A gente vai ter o alfabeto fonético dos sumerianos não, dos fenícios, e tudo passa a ficar mais fácil de ser transmitido. Bem, isso facilitou para que a informação ela pudesse ser registrada, ela pudesse ser averiguada, ela servisse para administração, para fazer comércio, economia e também para passar adiante certas informações que seriam de interesse do requinte de alguém. Até que nós vamos ter aí uma tremenda de uma revolução e uma ferramenta de comunicação incrível. O livro, cara. O livro, ele sim foi praticamente revolucionário porque você conseguiu colocar de forma organizada, né? E assim, em termos de livro, entenda que sempre se compilou documentos, desde papiros, certo? E se colocou eles juntos para se transmitir para alguém. Os escribas no Egito já faziam muito isso, na China também. Entretanto, um livro organizado, tal como a ideia de livro que nós temos hoje, ele vai surgir aí pelo século IX. E ele vai ter aí praticamente as suas primeiras introduções, já uma explanação do conteúdo que vai trazer para preparar o leitor sobre aquilo que a obra abarca em seus conceitos. Aí há um detalhe. Galera, o livro ele traz um discurso completo. Você consegue pegar a linha de raciocínio que há para ser defendida ou que a pessoa quer lhe informar sobre algo. E ele traz essa postura, quase que a oratória escrita da pessoa, as suas ideias elas transliteradas em palavras. E ficou revolucionário, porque você conseguia enviar discursos, enviar ideias e trocar, certo, informações com uma certa facilidade e também versatilidade de acordo com o ambiente e com o interesse daquelas pessoas que iriam consumir a informação. Um dos maiores exemplos disso é a tentativa de catalogar todo o conhecimento. Nós vamos ter a enciclopédia, e eu não estou falando aí da enciclopédia de Derrota, certo? Dos Illuminatis, não. O Gregor Reich é um alemão que já em 1500, século XVI, 1503, ele tentou compilar a enciclopédia, uma tentativa de colocar todo o conhecimento possível em verbetes e conceituá-los para as pessoas. É uma tentativa assim audaciosa. O Diderot também tentou isso, ele aprofundou
aprofundou muito, ele melhorou muito o projeto da enciclopédia durante o período iluminista. E vocês percebem aí que catalogar conhecimento em folhas e transmitir seria revolucionário. Desde a antiguidade nós já tínhamos também aí os monges copistas, né? Na Idade Média, os monges católicos eles já faziam cópias de obras inteiras, desde as obras gregas até as próprias escrituras sagradas. Nós temos um exemplo aí do Renascimento carolíngio, feito pelo Pepino Breve e o Carlos Magno, na Idade Média, onde essa galera ele passou a fazer um investimento, abriu escolas, distribuiu assim, cópias de livros, recrutou um exército de monges para poder fazer uma obra tão grandiosa como essa. E a Europa sentiu uma efervescência de uma cultura literária surgindo. É o Renascimento carolíngio, por isso que praticamente tem esse nome. Mas você já vê que levar informação para as pessoas, e olha que essa informação ela era bem enviesada, afinal era a Igreja Católica que tinha domínio sobre esses conteúdos, né? A gente vai ver mais para frente isso já a escolástica, a patrística. Então era ela quem tinha domínio sobre esse conteúdo e passava segundo a visão dela. Necessariamente toda informação ela sempre passou por um filtro, por isso que jornais têm editores. E é importante dizer que essa investida, essa propagação de informação, ela ganha uma força, certo? Ela ganha praticamente uma inovação com a criação da máquina de Gutenberg, né? Século XV também aí, século XV, 1438, 1435, uma data assim, né? O Gutenberg ele cria a máquina de fazer as cópias de livros, vai fazer a sua primeira obra, né? A Bíblia de 42 linhas, fez umas 200 cópias, ele chegou a falir nesse investimento, mas o fato, né, a máquina ela não seria uma revolução, ela seria uma inovação, porque o livro ele já vinha sendo produzido. Então o Gutenberg ele deu um gás muito grande com relação a isso aí. As informações começaram a rodar bastante. O Renascimento, as obras renascentistas elas também vão ganhar uma visibilidade gigantesca, tanto que elas ajudam a consolidar o próprio idioma dos países, né, que havia uma certa variedade linguística. A gente vai ter aí os Lusíadas do Camões em Portugal, a Divina Comédia do Dante Alighieri na Itália, o Miguel de Cervantes na Espanha com a sua obra Dom Quixote. Então vocês percebem que os países que tinham as línguas latinas, né, eles vão fazer uso dessas obras para tentar padronizar a língua deles, e a utilidade será praticamente fundamental para isso. A utilidade do livro ela foi fundamental para isso, e a obra de Gutenberg também deu essa capacidade de você enviar vários livros, fazer cópia em uma maior velocidade. E você deve notar que instituições poderosas elas também foram vítimas e depois passaram a fazer uso também, não é, do uso da informação, da propagação dessa informação através da escrita e de livros. Você vê que a Igreja Católica, que tinha todo o seu reino consolidado, ela viu tudo ruir quando Martinho Lutero começou a propagar as suas teses e também seus escritos, que Lutero escreveu muito, ele foi um monstro com relação a escrever, a criar um tipo de apologia da fé que ele acreditava, e ele vai fazer uso, né, dessa tática de construção ou de propagação literária. A coisa fica não tão interessante para a Igreja Católica. Logo depois, ela também vai fazer parte, né, do grupo de pessoas, instituições que vão usar a produção literária a seu favor também, mesmo proibindo algumas informações de serem divulgadas, como o índex proibitório. A Igreja Católica tentou, né, proibir que algumas pessoas elas chegassem a ter acesso a alguns conteúdos. E galera, a censura historicamente ela não funciona. Historicamente, tentar censurar alguma informação, alguma propagação de alguma obra, ela não funciona, cara. Não funciona, porque praticamente as pessoas alimentam mais a curiosidade, elas buscam aquele que a informação seria proibida. Ninguém gosta de ser privado de informação, porque a informação ela pode ajudar a compreender a realidade, né? E ela pode confrontar visões que a pessoa pode chegar a uma conclusão diferente com a informação que lhe está sendo censurada. Ela pode ter aquela informação e embasar uma postura de vida diferente. Então, assim, censurar não é o caminho. A censura, ela praticamente ela não tem essa eficácia para o que se pretende, né? Se privar a pessoa da informação, vai se melhorar. Não. A pessoa vai buscar informação em uma outra fonte, certo? Tem um outro mecanismo aí que geralmente vai envolver o contrabando. Um dos maiores exemplos que eu posso dar para vocês é a própria história do Brasil. Galera, o Dom João VI, quando ele chega aqui, em 1808, no dia do aniversário dele, ele decreta a abertura da imprensa régia no Brasil. O Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal que nós tivemos no Brasil, e tem uma curiosidade sobre ele, porque
Ele era um jornal totalmente enviesado, e a portaria que abre o jornal também impõe a censura. Né? A razão disso, era proibido se fazer críticas ao governo, à religião e aos bons costumes. E assim, isso não iria funcionar muito bem, né? Porque a censura, como eu falei para vocês, ela já abre espaço para outros mecanismos. E, cara, aconteceu. Né? Outros jornais, como o Jornal Independente, o Armazém Literário, eles eram editados em Londres. E eles chegavam aqui no Brasil através do próprio contrabando. Né? Elites, eles faziam consumo dessas informações. Jovens universitários também traziam livros, inclusive falando em bons costumes, o próprio Montesquieu e o Voltaire escreveram obras só para criticar o governo, a religião e o bom costume da Europa. E essas obras, quando elas iam para cá, elas ganhavam relevância e as pessoas queriam procurar, porque era proibido. Então, como eu estou falando, a censura ela tem essa contradição na sua natureza de gerar aquilo que ela quer impedir. E um cara para que a gente tem que ir no Brasil abrir assim um elogio para ele é o Dom Pedro II, né? Que apesar de que no começo do seu governo, quando ele era um pouco mais jovem, nós tivemos aí a Revolução Praieira, que o jornal de lá foi censurado, eles fizeram o famoso Manifesto ao Mundo, onde eles pediam, né? Eles deram 10 regras, entre elas estava mais liberdade de imprensa. Entretanto, como esse movimento ele tinha semelhanças com que as ondas revolucionárias que aconteciam na Europa, e lá havia um querer, né, de derrubar a monarquia, os poderes que eram conservadores para a época. Aqui esse movimento ele também vai ser enfrentado, e o Manifesto ao Mundo ele não vai girar em tempos mais, ou melhor, em território mais longo do que o próprio território de Pernambuco. Dom Pedro vence. Entretanto, galera, o fato é que Dom Pedro ele não fechou, certo? De forma oficial ou combateu um jornal. Vamos lembrar aí que a Revolução Praieira ela era um movimento como um todo, então ele cercou o movimento. Mas a imprensa, a própria frase de Dom Pedro ela é muito conhecida, ele diz que imprensa se combate com mais imprensa. Dom Pedro fazia uso dessa tática, ele tinha seus defensores em jornais, né, e o governo do cara foi estabilizado 49 anos, tem que se abrir um mérito para isso, mas vamos ao fato, Dom Pedro não perseguiu a imprensa brasileira, né, ele deixou as informações rolarem. Havia o jornal A República, que vai ser um dos responsáveis pela queda da monarquia, com as informações que ele propagava, apesar de que o Partido Republicano no Brasil não tinha apoio popular. Cerca de 2% da população se dizia a favor de ideias republicanas. Por isso que nós sabemos que foi um golpe, né? É ensinado como um golpe, e de fato foi um golpe. Mas aí vem um fato. Eu quero deixar vocês informados, eu dei esse acervo histórico porque para poder opinar com alguma coisa eu uso os exemplos históricos, faz parte da minha profissão, galera. Então, veja bem, pessoal, a imprensa livre ela é de uma importância monstruosa para qualquer regime democrático, galera. Porque a imprensa ela serve para fiscalizar o governo, ela serve para investigar aqueles casos que podem ser de interesse público, e o público interessado ele sempre vai consumir aquilo, ele sempre vai querer ficar a par, ele vai comprar o jornal, elites vão comprar aquilo ali também, o povão, certo, vai assistir. Então, o jornal ele é imprescindível para que nós possamos ter uma sociedade saudável, uma democracia plena, no mais largo alcance que esse termo puder chegar. Nós precisamos de uma imprensa livre. Certo? Isso não se pode ser discutido simplesmente, não. A imprensa ela tem que ser livre para poder investigar o que ela quiser, apontar o que ela quiser. E isso também chega a ser pensado como um problema, porque a nossa pedra no sapato aqui é a parcialidade, né, que nós sabemos praticamente das mídias de imprensa. Bem, eu vou tentar dar minha opinião aqui para vocês, mas, pessoal, eu não acredito em jornalista imparcial. Não acredito. Na verdade, eu sou da área de humanas e faz parte, é quase um dogma, que a imparcialidade ela é impossível na área de humanas. E jornalismo é humanas. Certo? É praticamente uma pessoa lá que está se expondo, e aquilo que faz parte do conjunto de formação dele, que ele acha certo e errado, vai enviesar a matéria que ele vai produzir, vai enviesar o noticiário. Quando um jornalista ele diz que ele fez aquilo totalmente imparcial, ele tem que dizer aquilo por causa do ramo profissional dele, a ética profissional, ele tem que dar uma satisfação social ao público que consome aquilo que ele produz. Então, pensar em um jornalista totalmente imparcial, eu não acho possível, não. Certo? Eu acredito que o jornalista ele tem que ser, em alguma medida,
honesto e transparente com o seu público e dizer, deixar claro a posição que ele acredita sobre a vida, certo? Desde crenças até postura política e social, para que as pessoas elas saibam, não, ele tem essa postura, está defendendo isso. E as pessoas amadureçam para entender que argumentos, mesmo sendo enviesados, eles também têm força. Eles também têm alguma lógica, e se a sua lógica não consegue se sustentar diante da lógica enviesada do outro, é preciso rever uma coisa aí ou fazer uma pesquisa aprofundada, né? Mas o fato é que, mesmo uma ideologia, porque um jornalista ele tem uma ideologia, não significa que a ideologia dele está errada. Me deixe tentar clarear um pouco para você aqui, mas pense em um ateu e um teísta debatendo. Só existe praticamente aí duas opções, não é? Ou Deus existe ou Deus não existe. Aí um ateu ele vai argumentar baseado na crença, ele vai dar alguma explicação baseado na crença de que uma divindade não existe. O teísta vai argumentar baseado na crença de que existe uma divindade sim. Aí você vai dizer assim, não, pera ainda, eu não vou escutar nenhuma porque elas são enviesadas. Veja bem, ou Deus existe ou Deus não existe. Então uma daquelas ideologias lá, ela está mais próxima da realidade. Ela está mais próxima. É assim que eu entendo as ideologias. Mesmo que elas sejam construções humanas que elas tentam abraçar em alguma medida, certo? A realidade e tentar explicá-la, inclusive colocá-la no caminho de explicação, argumentação e lógica, o fato é que eu acredito que algumas ideologias elas se aproximam mais da realidade do que outras. Direita, esquerda, o centro, certo? Qualquer ideologia que você pense, algumas delas vão abraçar mais traços realísticos da vida e da existência do que outras. Então o teísta e o ateu lá, um deles de fato está errado nessa postura de vida, não é? Os dois não podem estar certos, disso aí nós sabemos, senão seria incoerente e antilógico. Mas o fato de que alguém tem uma ideologia não quer dizer que ele esteja errado ou seja desonesto. Não, certo? Pode ser que a ideologia dele de fato seja a correta para a vida, seja de fato a ideologia que você tem que abraçar, porque ela pode ter abraçado as informações mais realísticas da vida, como eu acabei de explicar. Mas galera, então, com relação à imprensa e a jornal, o que é que eu entendo sobre isso? O jornalista ele tem que transparecer para você, se ele é de direita, se ele é de esquerda ou qualquer ideologia que ele chegue até a postura, é necessário que você saiba de quem, qual é a fonte que está produzindo aquilo que você vai consumir. Então eu acho mais honesto que um jornalista ele se posicione e ele tente sim, haja uma tentativa dele de mostrar imparcialidade na notícia e no trabalho. O esforço dele vai ter algum mérito com relação a isso, vai ter algum trabalho de honestidade. É claro que em alguma medida vai haver algum enviesamento naquilo que ele vai produzir, sim. Sim, mas você vai ter um prejuízo bem menor ou certo? Se ele estiver certo, você vai ter, na verdade, benefícios com relação a isso. Se a ideologia dele fundamentar o trabalho dele e a ideologia dele for certa e o trabalho dele vier também nesse enviesamento, praticamente aí você vai ter algum benefício realístico, né? Por mais que você cobre que essa notícia, esse trabalho, ele seja imparcial, mas o enviesamento dele, se estiver correto, você está sendo beneficiado por uma realidade de vida. Agora, quando se fala em imparcialidade, eu vou, mais uma vez, eu estou só dando minha opinião aqui para vocês, né? Então, veja bem, galera, eu acredito que a maioria das mídias, especialmente as de grande porte, aquelas que não são confessionais, por assim dizer, na sua postura política, eu não acredito necessariamente que essas grandes empresas de informação, elas são de direita ou de esquerda, não. Apesar de que nós temos algumas que elas se declaram, em sua maioria, de jornalistas dentro dela, de esquerda ou de direita, algumas no seu mural de informações lá, ela coloca, olha, nós somos de tal postura, tal espectro político, né? Mas o que acontece? Eu acredito que elas são mais oligopolistas nos seus interesses. O que eu quero dizer é que para onde ela se beneficiar, ela pode seguir aquilo. Então eu escuto muito o pessoal dizer assim, não, a Globo acabou com, deixa eu usar exemplos mais recentes, né? A Globo perseguiu o Lula, a Globo perseguiu o Bolsonaro. Eu entendo que essa emissora, ela vai seguir para onde ela possa lucrar mais. Então, se um governo quiser abrir muita verba para ela aí, ela vai maneirar o discurso dela para tal governo e em momentos oportunos ela vai atacar para manter a ética de funcionalidade de uma mídia de transmissão de informação.
Então você percebe, eu posso dar uma comparação, mas durante o governo do PT houve bilhões que foram praticamente investidos na Rede Globo, isso é factual, isso é registrado, certo? Não estou fazendo praticamente uma defesa aqui ao governo de direita ou de esquerda, não. Mas e mesmo assim a Globo atacava o governo petista, porque vai haver um momento em que ela vai abrandar as informações para não atacar tanto o seu patrão, mas ela não pode perder a essência de ser um jornal. Então outros jornais vão divulgar a mídia e ela, para não perder os seus consumidores, ela também vai ter que divulgar aquela informação, aquela notícia. Entretanto, ela vai maneirar, o noticiário ele vai vir de uma forma branda, certo? Não vai haver aquela tenacidade de lutar para deixar uma coisa muito clara para as pessoas, não. Mas eu entendo que elas são de enviesamento de interesse. Ela pode ir para onde a maré de onda econômica levar ela. Aí ela vai se guiar para um lado ou para o outro, certo? Eu acho que os noticiários de maior porte no Brasil, eles seguem mais essa linha, do que dizer, eles são de direita ou de esquerda. Agora, a gente não pode ignorar que a parcialidade jornalística, ela é sim um perigo. Ela é sim, né? Como eu falei, o jornalista, no meu entender, ele deve se deixar claro, deve se transparecer para o seu consumidor se ele é de direita ou de esquerda, se ele ocupa algum tipo de espectro político. Entretanto, a parcialidade dele em total fundamento com o que ele produz pode ser sim um perigo. Eu acho que é necessário aí, eu acho não, é de fato necessário alguma via de regra ética. Tem que ter algum limite aí, ele tem que ser honesto para consigo e para com o seu público, a produzir aquele que um conjunto de valores morais e éticos sobre honestidade diga que ele tem que fazer. Porque do contrário, se ele ficar totalmente parcial, a gente vai ter informações aí que, não, me perdoe, eu vou dar um exemplo para vocês, sem precisar citar em si o jornal, mas há uns meses atrás aí eu vi lá a notícia de que 2 soldados israelitas, eles mataram um palestino. Aí, pela notícia, eu entendo que 2 soldados, eles viram um palestino, foram lá e fuzilaram o cara. Mas não, o palestino ele veio, invadiu uma base do exército lá com um caminhão, saiu atirando, aí os 2 vigias que estavam lá atiraram contra ele também, até por legítima defesa, e derrubaram o cara. Aí o enviesamento da notícia muda bastante, né? Essa tentativa de fazer de Israel um país terrorista, o que não é, deixa a coisa meio assim esdrúxula, né? Fica difícil de defender, de acreditar e dar credibilidade a um jornal que enviesa tanto o noticiário. Então, se o cara, o partidarismo dele, a parcialidade dele, faz ele gritar, certo? Esse lado dele vomitar essa parcialidade dele para cima do trabalho dele, isso não é interessante, isso é até perceptível. Às vezes, quando você vê a notícia que uma pessoa coloca e você procura outra fonte, você compara e você percebe que a coisa ali, ela chegou a um limite que foi além daquele que seria aceitável. Então a realidade da notícia, ela tem que ser, pelo menos aí, a primazia do trabalho de um jornalista. Beneficie a visão de mundo dele ou não, ele tem que tentar ao máximo transmitir a realidade do notícia, né? Não pegar a notícia e ela ser desinteressante para o seu lado de espectro político, ele dizer, mas como é que a gente pode transmitir essa notícia de forma que faça a coisa ficar em um efeito colateral diferente daquele que vai vir sobre nós. Então isso é jogo sujo. Para esse tipo de trabalho jornalístico, eu recomendo que você pegue distanciamento, porque uma coisa é você ser informado, mas desinformar é um processo que também acontece através da informação. Se alguém te passa uma informação equivocada, uma informação errada, ele está te desinformando da realidade da situação. Então você pode ter julgamentos aí que não vão estar de acordo com aquilo que é a coisa objetiva, né? Aquilo que de fato é como é. Aí eu chego num detalhe. A imprensa, ela deve ter algum lado. Olha, galera, como eu não acredito em uma imparcialidade total do jornalista, eu diria para você o seguinte, que eu acho hoje no mundo capitalista, no mundo de competição, que é interessante que existem jornais que defendam um certo interesse e outro defenda outro, e que haja competição entre eles, porque você pode consumir dos dois e você pode fazer um confronto de informação, de notícia, né? Porque, como particularmente eu sou cético com relação à honestidade integral de um jornalista, de uma pessoa da área de humanas, todo mundo tem que ser em alguma medida fiscalizado, eu concordo com isso. Então, para dizer assim, olha, deixa eu pegar um exemplo aqui, né? Mas vamos dizer o seguinte, que a galera da esquerda no Brasil, eles têm um jornal que defende todas as pautas dele, transmite a notícia de forma que defenda o interesse deles também, a coisa se enviesa. Vai ser interessante também que o outro lado
O outro lado tem um jornal assim para poder fazer confronto, as pessoas possam, né, consumir dos dois lados e fazer uma comparação. É preciso haver, em uma democracia só existe, certo? Só existe a possibilidade de uma democracia plena quando você tem direita e esquerda, certo? Em níveis de liberdade de competição equivalentes. Então, não podemos dizer que nós temos uma informação totalmente legítima se a gente só tem mídias de esquerda ou somente mídias de direita no Brasil. Certo? Não, isso é ilegítimo dizer e não está de acordo com a própria natureza de uma imprensa, de uma democracia. Agora, se um lado ele tem um jornal que se enviesa para o lado dele e o outro também tem um jornal que pode defendê-lo, pode atacar também o outro lado, né, através de notícias e do debate, então eu acredito que isso possa ser legítimo. Em outra medida, eu acho que toda visão de mundo ela pode ter, certo, um jornal que transmita as informações e possa esclarecer para o público que tiver interesse em aprender sobre aquilo ali, mesmo o jornal tendo aquele lado, ele assumindo essa postura. Então, pessoal, em outras palavras, a imprensa ela deve ter um lado? Eu acredito que não. Mas, como no mundo de competição capitalista, a informação ela também é econômica, né? Essas empresas elas também têm o seu lado a defender em seus patrocinadores, em seus contribuintes econômicos, um público que ela quer agradar para poder ter o seu pão de cada dia também, para poder se manter funcionando. Eu acredito que já que uma delas vai ter o seu lado, deve também haver a liberdade para que o outro lado ele também tenha uma imprensa que possa fazer confronto e o jogo de ideias, certo? A batalha, a guerra das ideias e de narrativas, elas aconteçam. É um contexto, no mínimo, certo? No mínimo, mais interessante do que uma imprensa que ela possa se dizer livre e imparcial e só consegue defender um lado. Então eu acredito que deixe que as ideias elas se degladiem, elas possam lutar entre si e os consumidores eles resolvam saber qual delas eles querem acreditar e seguir. Né? Então eu acredito que a imprensa ela deve sim ser imparcial o tanto quanto ela puder, mas não acredito que ela consiga. Certo? Não acredito que ela consiga. Então, acho que deve haver sim uma imprensa que possa defender um lado, um espectro político, uma narrativa, seja como for. Eu acredito nisso. Aí, pessoal, me desculpe todo esse discurso histórico, tá bom? É porque eu tenho que dar fundamento ao canal, tenho que tratar de história também nele, né? Então, galera, eu vou dar aqui algumas dicas de jornais que vai ser interessante para que você possa se alimentar e beber em fontes que eu acredito sejam elas mais coerentes, certo? Para você se manter bem informado. Afinal, o que a minha regra de te indicar aqui é justamente o fato de que a informação, eu acho ela legítima e acho ela saudável, certo? Das fontes que vêm do que eu vou te propor aqui. Então vamos lá. Primeiramente, galera, eu coloquei aqui alguns nomes para poder não esquecer de nenhum, certo? Vou ter que olhar para a tela aqui em alguns momentos. Mas dois que eu assino, certo? Dois que eu assino, eu acho eles muito bons. Um deles, eu acredito que ele tente bastante ser imparcial, ele tenta muito, porque ele oferece conteúdo para os dois lados. Agora que eu diria que 60% do conteúdo oferecido é mais para o lado conservador, 40% aí pode agradar a área de esquerda. Eu aprendo muita coisa também sobre os progressistas lendo esse jornal e aqueles que são críticos da área conservadora. Ele dá essa liberdade, eles têm colunistas para fazerem críticas, é um jornal muito aberto, e, inclusive ele é tradicional aqui no Brasil, é o Gazeta do Povo, do Paraná. Eu assino ele pelo meio digital, é um jornal que eu acho ele relativamente barato, mas a qualidade, cara, de colunas, você tem gente lá de direita, certo? Progressista, você tem conservadores, liberais, fazendo colunas e opinando, tem podcast, você tem vídeos, eu acho muito interessante. Muito. Eu gosto muito dele, é um dinheiro muito bem investido. Então, eu recomendo ele para você porque eu posso te garantir a seriedade da informação. A Gazeta do Povo é um jornal sério, certo? Em que eles deixam os colunistas lá que eles são transparentes sobre o ponto de vista político deles, são muito transparentes para com o público, e ele diz, olha, vocês têm tais colunistas aqui, eles defendem isso e isso aqui, pronto, consuma lá, você pagou pela assinatura, consuma o que você quer deles aqui. Então eu acho isso muito interessante. Eu recomendo as notícias dele também. Você vai encontrar notícias que tanto falam mal do governo como falam bem, tanto falam bom de traços que a esquerda produziu, falam mal de coisas que ela errou. Eu acho o jornal muito coerente com relação a isso. Um jornal digital, a parte eu consumo já pela própria postura que eu tenho, é o Oeste também. Ele é um jornal novo, muito bom, tem excelentes colunistas e ele é um jornal de postura declarada conservadora, certo? Mas estou te indicando ele por quê? Porque se você quiser um jornal com integridade, fidelidade a uma certa visão e mesmo assim ele for honesto, pelo menos assim, eu nunca vi que ele fez uma fake news.
Até agora, pelo que eu venho acompanhando, não. Eu vejo um embasamento honesto dele. É a revista Oeste, tá bom? Ele é muito bom e também é muito barato. Agora, vamos para aqueles que oferecem debates, que são os melhores, né? Com relação a isso. Galera, eu gosto muito de jornais que eles oferecem debates, porque você tem visões antagônicas e plurais se degladiando lá, tentando fazer prevalecer sua visão, e você pesa os argumentos, pesa o jogo de oratória, pesa o jogo de coerência e toma uma postura também por aquilo ali. Então, tem alguns aqui que eu adoro, cara. Eu adoro. Os três que eu mais gosto, eu trouxe aqui pra vocês. Primeiro, aqui é da Jovem Pan, certo? Algumas dicas aqui, elas são da Jovem Pan. O pessoal diz, não, é Jovem Pan, não passa pano pro governo. Mas, cara, isso não é verdade, não. Você vê algumas das notícias que lá são divulgadas e você vê que com muita frequência eles atacam muito o governo, certo? Por exemplo, o 3 em 1. É um debate de 13 jornalistas, onde você vai encontrar aí pessoas que têm visões diferentes. Geralmente, dois deles são mais parecidos em visão de mundo, né? E eles atacam a visão antagônica. A notícia chega até eles e eles fazem um comentário muito rico, um comentário muito detalhado, certo? Eu não vou nem dizer que eles atacam a visão antagônica, fui incoerente, mas eu diria que eles comentam, e no comentário deles, eles fazem uma elucidação que às vezes você percebe que a contrapartida está precisando de auxílio lógico. E é muito bom, cara, porque você tem lá pessoas que elas têm total liberdade, elas comentam como elas querem sobre uma notícia. Eu acho isso fantástico, certo? Fantástico. Tem pessoas que são pró-governo, pessoas anti-governo, pessoas liberais, pessoas conservadoras, é muito bom. O Morning Show é uma revista eletrônica, na verdade, onde você vai encontrar lá uma bancada que tem uma visão de mundo plural. Você vai encontrar conservadores, liberais, você vai encontrar progressistas, né, e eles debatem sobre temas. Você vai encontrar desde fofocas até comentários de filmes, cultura e também um comentário político, e com embasamento interessante, curto, certo? Para que você não possa se alongar demais. Ele é uma revista eletrônica para quem quer estar dirigindo, para quem quer estar descontraindo e escutando. É muito bom. O Morning Show, eu sou fãzaço, certo? Melhorou muito o programa e você vai encontrar lá notícias com muita saúde e o confronto, entre elas inclusive, né, que serve para te alicerçar e balizar teu conhecimento. E outro, falando em debate, que eu não poderia deixar de citar de jeito nenhum, é o próprio O Grande Debate da CNN. Você vai encontrar lá ele em 2 horários, né? O que eu mais assisto é o da noite, onde você vai encontrar lá o Caio Coppola e o Bruno Salles, hoje. Hoje. Os integrantes mudam de acordo com as polêmicas que eles entram dentro do grande debate. Mas o que acontece? É um momento em que as pessoas elas vão de fato debater. Às vezes eles concordam, às vezes eles são muito carinhosos um com o outro, às vezes eles vão para cima e você pensa que vai sair murro, entende, entre eles. Mas eles confrontam bastante suas visões lá. Você vai ter uma pessoa conservadora, outra que pode ser liberal, progressista, da área de esquerda. Então, assim, é muito saudável o debate entre eles lá e você pode julgar e tirar suas conclusões. Agora, se você quer um jornal com a narrativa de direita progressista, eu recomendei para você um que é pago, o Brasil Sem Medo, né? Onde o editor deles é o próprio Olavo de Carvalho, que é um filósofo mentor de muitos daqueles que são conservadores no Brasil. Você vai encontrar também o Terça Livre, gratuito, né? Faz lives gigantescas lá, você vai ver um show de informação que às vezes você não vê outra coisa. Eu não sigo muito o Terça Livre não, até pelo próprio horário. E você vai encontrar outro lá, o Pingo nos Is, também da Jovem Pan, é de viés de direita, mesmo que eles não declarem, mas eles são de viés de direita, conservadores, e é um jornal que vai fazer comentários até em cima da live que o próprio presidente faz, né? Então, eles são sim de forma enviesada no sentido de defender uma postura, certo? Esses são de narrativa conservadora à direita. Agora, se você quer de narrativa progressista à esquerda, eu te recomendaria aí o Folha de São Paulo, né, que é um jornal muito polêmico, mas tem que se dizer, galera, o Folha de São Paulo já prestou serviços também bons ao Brasil. Hoje, eles são declaradamente, em sua maioria de jornalistas de esquerda, né, tem essa cunha de postura. Eles produzem bons artigos, eu acompanho a Folha de São Paulo. Eles têm algumas notícias que elas são de um enviesamento gritante, que eles torceram mesmo assim o anúncio para parecer aquilo que não é, mas outros são muito coerentes. Muito. Você vai encontrar notícias lá muito fidedignas, certo? Tem que ser dito isso. O Folha de São Paulo tem algumas coisas lá que não só algumas, boa parte do conteúdo deles eu leio e eles nem parecem atacar, nem passar pano, eles simplesmente estão divulgando, mas é um jornal que
tem uma dívida com a sociedade, né? Ele também já propagou muita coisa que não foi interessante e também já ajudou bastante. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas. Você tem que também ter maturidade para julgar a informação. Ele é de viés de esquerda, faz parte do grupo UOL, né? Que eu recomendo a você, se quer um jornal com narrativa progressista de esquerda, veja o do grupo UOL aí, para onde ele lança suas ramificações, você vai ver isso acontecendo e você vai ver desde canais no YouTube deles, tem muita coisa. Inclusive, falando em YouTube, você tem também o Catraca Livre, né, que é uma galera que desde entrevistas até conteúdo digital eles oferecem aí com um viés progressista de esquerda. Agora, se você quer aquele que é humor, você que é jovem aí, aluno meu, adolescente, você não entende muito a narrativa tão aprofundada, procura entender, viu? Procure fazer parte desse mundo. Mas se você não entende para agora e você quer uma coisa mais descontraída, se você quer um programa mais light, mais leve, com piada, com humor, que fale de tudo um pouco, eu te recomendo dois. Na Jovem Pan você vai ter o Pânico, apresentado pelo Emílio Surita, onde aquela galera faz uma cachorrada com notícias, eles dão uma pincelada de humor muito bacana. Você vai ter um momento com seriedade, que eles, mesmo o momento mais sério, eles entram no humor também. Você vai ter imitadores lá na hora, muito bacanas. Você vai ver um momento em que jornalistas entram para fazer comentários políticos, certo? Depois tem entrevistas, e cara, eles entrevistam desde padres até atrizes pornô, certo? O programa ele tem de tudo lá para te oferecer alguma informação. Às vezes o conteúdo vem muito importante, às vezes é para descontração, às vezes é humor, às vezes é espiritual. Eles são muito ecléticos com relação a isso. E eles são mais ou menos de um viés a centro-direita, né? Uma direita bem light mesmo. Mas eles trazem todo mundo para lá, certo? Eles convidam e o pessoal vai. Outro que já é de humor à esquerda é o programa do Gregório do Vivier. Né? Então esse cara ele produz conteúdo à esquerda, da esquerda, também tenta ser humorista. Ele é um programa que traz uma certa bagagem de humor no programa dele, você vai gostar, e se você gosta desse espectro político da esquerda. Galera, essas são as minhas recomendações para vocês, certo? E assim, eu gosto muito dessas aqui. Gosto muito, então acho que você também vai gostar, e tentei colocar aquilo que é coerente de informação honesta, certo? Para vocês, apesar de que alguns deles são envolvidos aqui em escândalo, né? Mas praticamente toda a mídia que der a cara a tapa, em algum momento ela vai se envolver em algum escândalo aí, e com o tempo se prova ou se não prova, ganha credibilidade, perde credibilidade, isso acontece, tá bom? Isso acontece. Mas veja algum deles aí, escute, eu sei que você não tem como ver tudo, né? Mas algum para você já crescer em alguma informação, embasar um pouco de conhecimento, confrontar teu conhecimento, vai ser saudável para você, galera, porque a informação é uma coisa que nós estamos precisando dela com qualidade, com coerência, para que possamos, certo? Para que possamos ter uma boa base de julgamento daquilo que pode implicar em nossa vida. Essa aqui é a minha contribuição para vocês, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.